E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Biratan Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de implantação de servidores. Vamos lá para a aula 6? Então, ó, já estou aqui com o Terminus aberto, a minha instância já está rodando, tá aqui. E o que a gente vai fazer hoje é um processo bem simples. A gente vai instalar o banco de dados Postgre e vai fazer uma configuração para um acesso remoto a esse banco de dados. Beleza? Bom, a primeira coisa aí que a gente tem que fazer é dar um update e depois um upgrade caso seja necessário. No meu caso aqui não precisa, eu já fiz isso. Vou limpar a tela aqui e vamos lá. Sudo apt install, acho que tá pequeno, né? Vamos aumentar um pouquinho aí para vocês. Deixa eu dar uma olhada. Aí, agora acho que ficou bom. Sudo apt install postgre SQL. Bom, a gente precisa verificar qual que é a versão do Postgre que a gente tem para cada distribuição do Linux. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a versão 10 do Postgre, ok? Então, já vou aí para a versão 10 e instalar. Ele já vai pedir aí quais são as dependências que a gente precisa aí para rodar esse banco de dados e vai perguntar se a gente quer continuar ou não, falando aí que depois dessa operação vão ser necessários aí 20.9 megabytes de espaço aí do seu disco. A gente dá um Enter, né? Lembrando que sempre a letra maiúscula é o que fica como padrão. Poderia colocar um Y ou simplesmente colocar um Enter aí. Beleza? Então, ele dá alguma mensagem aí dentro da porta 5432, né? Ele está falando que a porta tá down, mas a gente já vai testar aí esse cara. System CTL. Beleza, ó, tá falando que então o nosso Postgre ele tá rodando. Para quem atua já com o banco de dados Postgre, deve saber que ele precisa fazer uma ativação aí, que ele vem com a senha padrão desabilitada. Então a gente precisa fazer uma ativação nesse sistema aí para a gente ter uma senha, configurar uma senha para poder fazer acesso. Beleza? Então vocês têm no material aí, então eu vou rodar aqui exatamente o que eu já disponibilizei para vocês no material. O comando é esse, então, sudo "-u", Postgre, que é o nome do nosso usuário, né? "-u" para chamar o usuário, PSQL para entrar lá no ambiente de administração do Postgre, beleza? Aqui dentro, a gente vai fazer uma alteração dentro do usuário Postgre. Então, alter user Postgre, onde eu vou utilizar com uma encriptação de password e aqui eu vou passar a minha senha. Eu vou colocar aqui uma senha simples, porque é para aula, só para ficar fácil aí, para não digitar uma senha muito complexa. Mas eu vou digitar aí uma senhazinha para vocês terem como base. Lembrando, a gente vai implementar uma certa segurança dentro lá da AWS, mas é interessante que a gente não coloque uma senha simples em produção, beleza? Sempre que a gente for colocar, trabalhar aí em produção, a gente coloca uma senha mais segura e também toma outros cuidados ali dentro de bloqueio de porta, alguma coisa de restrição de IP, algumas coisas assim na implantação do servidor, tá? Beleza, ó, foi efetivado, aí a gente tem algumas formas de sair, eu uso o /q, mas aí tá tranquilo, certo? Não é necessário restartar o serviço, porque é só uma modificação de senha. O fato é que a gente precisa agora modificar alguns arquivos lá dentro para poder liberar o acesso remoto desse servidor, tá? Talvez vocês tenham estranhado que eu usei esse cara aqui, né? O systemctl status. Eu posso usar status, stop, start, restart.
é um padrão novo que o Systemd vem trazendo nas últimas versões aí do Debian e já migrando isso para os filhos aí, né, que é o Ubuntu, Mint, então o systemctl a gente pode utilizar também para fazer essa verificação. Então o systemctl status, stop, start, restart, lembrando que do service para o systemctl existe essa modificação onde o parâmetro vem primeiro e o nome do serviço vem depois. No service é o serviço primeiro e o parâmetro depois, beleza? Muito bem, dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar esse esquema aí de arquivos que a gente tem lá dentro do Postgre, tá? Vocês já tem também aí o manualzinho, né? Deixa eu até pegar aqui o exatamente que vocês estão usando, que é esse cara aqui, né? Já está disponibilizado para vocês aí. Então eu vou seguir o mesmo manual junto com vocês aí para não ter problema. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o postgresql.config. Lembrando que no manual ele pode estar com versões diferentes, vai depender da versão que você está utilizando para poder rodar isso daí. Então, sudo vim, que eu gosto mais de usar esse daí, que a gente fez a configuração lá no começo, postgresql, a versão do post, a pasta main, e aí o arquivo de configuração. Vou jogar para cima aqui. Então, etc postgresql /10 /main /postgresql.conf. Vamos editar esse cara aí. Aqui nesse arquivo, a gente vai fazer uma pequena alteração, que é onde ele está falando que o acesso vai ser só em localhost, mas esse acesso está bloqueado. Aqui, ó. Então, ó, ele vai falar, ó, eu vou ouvir os endereços de localhost. Quer dizer, eu só vou ouvir endereços locais. Porém, mesmo assim, esse parâmetro está comentado. Eu vou descomentar. Nesse momento, ele ouve só o que é localhost, ou seja, só responde 127.001, 127.1.011 ou o IP da própria máquina, tá? Do próprio servidor. E a gente vai tirar isso e vai substituir por um asterisco. Quer dizer, ó, você vai poder ouvir de todo mundo. Nesse ponto aqui é a única linha que a gente vai fazer a modificação. No arquivo postgresql.conf, só vamos mudar, tirar o localhost e colocar o asterisco no lugar. Não esqueçam de tirar o comentário da frente desta linha, deste parâmetro. Beleza? ESC, dois pontos, sai salvando. Joia. Agora a gente vai editar um outro arquivo que também está lá dentro do nosso Postgre. Eu vou até puxar aqui a mesma linha aí, que é o pghba.conf. Então, mais ou menos na mesma linha ali, só mudando o arquivo. Esse arquivo ele é um pouco mais extenso, né? Ele tem mais algumas configurações, mas também a gente não vai trabalhar com todas as configurações. Lembrando que dentro desse arquivo, cada item desse que a gente for trabalhar de configuração, vocês podem trabalhar com base no servidor de vocês, o que vocês forem utilizar, certo? Então, na parte aqui do local aí, tipo de base de dados, usuários, endereço. Então ele tem aí a primeira coisa, local, all e all. E lá no final ele tem a chamada aqui, peer. Eu vou mudar isso aqui. Preciso entrar com a edição. Aí. Eu vou mudar isso aqui então para trust. E aí eu vou deixar comentado aqui o meu parâmetro, beleza? Que era com dois E's que eu acabei apagando. Aí, deixa assim para não ter erro, para a gente não modificar nada, para não ter problema. Então eu mudo aqui só e eu venho aqui no IPv4, nessa configuração do IPv4, e eu vou modificar isso para o IP que eu quero, né? Na verdade, eu não quero um IP específico. Eu posso sim configurar aqui dentro dessa linha uma faixa de IP, um número de IP ou liberar, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou liberar para todo mundo, porque a gente vai trabalhar com uma proteção diferente.
000 0. Aí. Beleza? E vou deixar aí com /0 também, para eu conseguir pegar aí a minha rede todinha. Então, com essa configuração, eu deixo ele ouvindo e sendo acessível por qualquer endereço, tá? É perigoso? Depende da configuração que você faz lá no seu servidor, tá? Se você deixar o seu servidor aberto, pode ser perigoso sim. Mas, no caso, a gente vai aplicar uma segurança lá nas aulas posteriores. Beleza? É só isso aqui. Fizemos a configuração. Lembrando que eu posso modificar. Se eu tiver uma rede IPv6, eu posso modificar também. Aqui é só isso. Sair salvando. Aqui eu vou utilizar o service agora para mostrar a diferença para vocês, né? Então, ó, nesse caso aqui, o service traz o serviço antes e o parâmetro depois. No caso, o systemctl é trocado, tá bom? Rodei aí, acredito que está tudo certo. Aqui eu vou usar o mesmo parâmetro que eu utilizo lá no systemctl, que é o status. Vejam que é a mesma resposta, do mesmo jeito ele está funcionando. Bem, agora a gente precisa fazer uma configuração dentro da nossa máquina virtual, dentro lá da nossa instância, que é o quê? Liberar a porta que a gente está utilizando para essa configuração aí. Qual que é a porta, então, do Postgre? A porta do Postgre padrão é a 5432. Vou aqui adicionar uma regra. Só que eu posso verificar aqui que eu tenho ó, PostgreSQL. A hora que eu clico, ele já traz a porta. E aqui é o que a gente pode fazer. Eu posso aplicar uma configuração específica para o IP de onde eu vou acessar. E assim, mesmo que lá esteja aberto, eu faço uma proteção aqui. Eu posso colocar para qualquer lugar. E aí eu deixo tudo aberto, o que é perigoso. Você precisa ter uma senha forte para isso. E eu posso fazer essas configurações separadas. Beleza? O que eu indico? Que vocês deixem essa opção com o IP e coloquem o IP, nesse caso aqui, veio o meu IP para a gente acessar, porque você pode modificar a plataforma de uma maneira muito mais ágil do que ter que acessar o servidor, modificar o arquivo de configuração toda vez que vocês forem acessar isso de locais diferentes. Então, eu prefiro utilizar a proteção baseado na regra de bloqueio de porta e IP. Agora eu vou deixar liberado tudo, tá? Só para a gente fazer o teste aqui. Salvar minha regra aí. E aí a gente pode fazer com alguns. Eu costumo utilizar esse aqui, certo? Eu gosto muito de utilizar esse software porque a gestão dos bancos ela fica centralizada, tá? Mas tem gente que vai usar o PGAdmin, não tem problema. De qualquer forma aí ele vai funcionar, certo? Qualquer um dos sistemas que a gente utilizar para gestão de banco de dados, ele vai ser válido, ele vai funcionar. Eu já tenho uma conexão aqui, mas eu preciso editar essa conexão, certo? O processo de edição traz a mesma tela da criação. Então, quando eu trouxer aqui a tela, essa mesma tela que vocês vão encontrar na edição. Eu só preciso voltar lá no EC2 e pegar o meu endereço IP. Nesse momento aqui, eu estou com esse endereço IP ainda, né? E eu vou modificar aqui. Postgres, eu acredito que é o mesmo, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui eu posso testar a conexão. Beleza. Foi tudo ok aqui. Testado. Terminar a conexão e aqui, ó, eu já tenho a conexão feita direto lá no meu Postgre que eu acabei de criar. Beleza? Vou abrir aqui, chegar nas tabelas, ver que não tem nenhuma tabela. Mas eu tenho todas as ferramentas aqui que eu posso utilizar. Acaba sendo a mesma coisa aí, tanto para um quanto para o outro. Beleza? Então, ó, aqui o grande segredo é a gente trabalhar com a proteção. Então, se vocês vierem aqui e implementarem uma regra
onde o IP de acesso vai ser só o IP da sua máquina ou da sua empresa, você já tem aí uma certa segurança. E para nós, né, no nosso caso aqui, é tranquilo porque a gente vai estar sempre desligando a nossa máquina. Mas, lembrando, senha forte, limitação de endereço IP para acesso, eu deixo liberado lá dentro do arquivo e bloqueio aqui dentro da AWS, mas se você estiver usando outro serviço, outra ferramenta ou um servidor próprio, é interessante você bloquear isso em arquivo lá no HBA, certo? Bloqueia lá no arquivo HBA qual que é a tua rede, beleza? Pessoal, então é isso, essa parte é bem simplesinha, foi só para a gente instalar e configurar aí o nosso Postgre e fazer um acesso remoto nele. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica. Qualquer dúvida, entre em contato, manda aí mensagem pelo Telegram, pelo Instagram, mandem mensagem aí pelo YouTube mesmo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir o vídeo e eu espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!